Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais uma aula. Hoje é a penúltima aula do nosso submódulo de antropologia filosófica e também teológica. Aqueles que têm apostila, nós estamos hoje na página 138. Se Deus quiser, hoje nós vamos estudar das páginas 138 até a página 143. Peçamos a proteção, a bênção de Deus e de hoje, de uma forma muito especial, peçamos também a intercessão de Santa Edith Stein. Hoje nós vamos estudar Antropologia Católica segundo a compreensão de Edith Stein. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para a aula de número 34. Aqueles que estão acompanhando 2 vezes por semana, eu penso que o nosso ritmo ele não está tão puxado, não está tão exigente, mas aqueles que por acaso perderam muitas aulas, ou aqueles que vão começar o curso agora terão um pouco mais de dificuldade. Eu peço que no início desta aula de hoje você coloque ali no comentário, você responda para nós como que está sendo a sua experiência estudando 2 vezes por semana. As aulas têm mais ou menos 1 hora, às vezes um pouquinho mais, até um pouco menos. Diga assim se 2 vezes por semana está muito puxado, se você acha que deveria ser 1 vez por semana, se poderia ser mais. Então aqui não é para dizer assim todos os dias. Olha, seria muito difícil uma pessoa que tem trabalho, que tem família, estudar todos os dias. Então coloque ali no comentário um comentário, ali um retorno da sua parte, o que você acha do nosso estudo 2 vezes por semana. Então o padre vai ficar muito feliz de ler o seu comentário, como que está sendo a sua experiência, como que você está organizando o seu horário. E aí vai ajudar nos próximos módulos, na continuação do nosso estudo. O padre sempre recorda no começo de cada aula que aqueles que quiserem entrar no grupo ou na comunidade, nas comunidades de WhatsApp, você pode procurar no primeiro comentário do vídeo e lá vocês receberão material complementar, os vídeos, tudo aquilo que está sendo preparado no curso. Aquilo que nós estamos preparando também está sendo guardado, está sendo armazenado no nosso site. Então sempre ali no começo, pesquisa o site, tem obras filosóficas, teológicas, de santos, documentos da igreja e também todo o material do nosso curso. www.padredanielribeiroscj.com.br. Nós estamos hoje no número 1.3.11. O padre repete novamente o que esse número significa, porque compreendendo esse número, nós temos uma compreensão de como o nosso curso está organizado. Esse número 1 é o número 1 de um total de 8. Aqui nós temos os módulos, nós temos 8 módulos no nosso curso. Aqueles que forem lá para a página 10, a página 11, vão poder ver o título dos 8 módulos que, se Deus quiser, nós vamos estudar. Então nós estamos ainda no primeiro módulo. Esse número 1 representa o primeiro módulo. E o primeiro módulo ele é dividido em submódulos, 5 submódulos. Nós vimos introdução à teologia, introdução à filosofia, estamos vendo agora a antropologia, depois nós vamos ver história das religiões, que será o número 1.4, e aí por fim nós vamos ver técnicas de estudo, técnicas de pesquisa e algumas dicas, também por escrito, algumas dicas práticas de como estudar. Esse será o ponto 1.5. E o 11 significa que nesse número 3 nós estamos em uma subdivisão que é o número 11. Começamos lá
explicando o que é antropologia, depois uma visão durante toda a história, vimos o homem, a imagem e semelhança de Deus, liberdade e responsabilidade, doutrina social, tivemos ali vários aspectos. Hoje é o ponto de número 11. Então, esse subtítulo, que é o número 3, ele tem 11 pontos. Aqueles que têm apostila, esses dias alguém perguntou, padre, e a parte de fé e razão? No primeiro material, que era um material temporário que o padre enviou, ele colocou ali um subtítulo que era ali no primeiro parágrafo, na introdução, falando entre fé e razão. Então essa parte saiu. Ao todo nós vamos ter 11 pontos. E hoje nós chegamos no 11º, no último ponto, nesta última parte de antropologia. E aí depois na próxima aula, se Deus quiser, nós teremos a nossa conclusão. Então é sempre importante estudar, mas ter o todo na cabeça, ter uma ideia geral daquilo que está sendo estudado. Então vamos lá, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre uma grande santa da igreja. Com certeza no final do nosso estudo de hoje, nós vamos ficar encantados, muitos eu imagino que vão até querer ler as obras de Edith Stein, Santa Teresa, Benedita da Cruz e outros seguramente também vão querer ver vídeos, filmes. É uma santa espetacular, uma mulher contemplativa, carmelita, mas também uma grande intelectual. E isso porque foi uma convertida, ela era judia. Então nós vamos lá, ponto 1, ponto 3, ponto 11. Antropologia de Edith Stein. Fenomenologia, mística e a dignidade da pessoa. Então aqui tem 3 pontos que simbolizam, que representam, que sintetizam bem aquilo que é o pensamento de Edith Stein. Então nós vamos aqui no primeiro parágrafo conhecer um pouco sobre a vida dela e aí depois nós vamos no conteúdo propriamente dito. Aqueles que quiserem conhecer mais sobre a vida, principalmente a conversão, nós temos ali uma boa nota, que é a nota de número 328. Edith Stein, Santa Teresa da Cruz, filósofa e mística carmelita, oferece uma contribuição singular à antropologia católica ao interpretar a fenomenologia de Edmund Husserl à teologia tomista, criando uma síntese que ilumina a dignidade e a vocação da pessoa humana. Então, aqui era como se fosse uma secretária, uma grande aluna desse filósofo chamado Edmund Husserl. Quem quiser recordar a fenomenologia e um pouco sobre Husserl, pode ir lá na página 50 da apostila. Temos ali um resumo, é algo meio rápido. Vocês vão ver que quem está com a apostila aberta está do lado esquerdo ali da apostila, página 50. Daqui a pouco o padre vai dizer um pouco mais sobre a fenomenologia. Então aqui nós temos uma grande intelectual e a sua obra é como se fosse uma junção daquilo que foi o pensamento de Husserl, Edmund Husserl, que ele tem a fenomenologia e também um pouco a síntese do pensamento de Santo Tomás de Aquino. Nós temos a fenomenologia e temos também a filosofia, a teologia tomista. Então, é uma junção desses 2 pensamentos que procura apresentar, iluminar a dignidade e a vocação da pessoa humana. Conforme nós vamos estudando, vai ficando ainda mais claro. Ela nasceu em uma família judaica na Morávia, em 1891. Então, olha, nasceu há mais de aproximadamente aí 135 anos atrás. Nasceu em 1891. Convertida ao catolicismo em 1922. Então, portanto, ela tinha aqui aproximadamente 30 anos de idade. Imagina, foi convertida com 30 anos de idade, já bem adulta, convertida, batizada, já adulta, com cerca de 30 anos de idade. Edith Stein, vivenciou pessoalmente a tensão entre diferentes tradições de pensamento, o que lhe permitiu desenvolver uma antropologia profundamente humanista que reconhece a complexidade da experiência vivida. Então aqui nós temos
o texto diz assim, alguém que viveu diferentes tradições. Então ela era judia e viveu na Alemanha. Então a gente já consegue, imagina essa situação, ela era judia, viveu na Alemanha no período da guerra. Então imagina a tensão que ela viveu. Ela era judia e aí nós podemos ver com mais detalhes na nota de 328, como o padre diz, e ela estudando, ela era judia, mas era uma grande filósofa. Então ela começou a investigar, investigação científica, estudou vários pensadores, estudou vários ensinamentos, várias filosofias. E aí conta que uma noite ela pegou um livro, queria estudar os místicos católicos, como que os místicos católicos viam a experiência com o outro, o transcendente, queria conhecer um pouco mais daquilo que era o pensamento católico. Graças a Deus ela pegou o livro da vida, como se fosse uma autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Conta a história que ela começou a ler. A leitura estava tão empolgante, estava tão encantadora, que ela passou a noite toda lendo o livro da vida, e aí quando chegou de manhã, conta a história, o testemunho dela mesma. Ela fechou aquele livro. Veja, nós estamos diante de uma grande filósofa, uma filósofa judia, uma pessoa que era reconhecida no mundo filosófico. Então ela começou a ler Santa Teresa. Isso daqui é algo que aconteceu em 1922. Olha, nós estamos aqui há 104 anos, 105 anos atrás, há pouco tempo. Completamos há poucos anos atrás o centenário da conversão de Edith Stein. Ela leu Santa Teresa. De manhã ela fechou o livro e disse: agora eu conheço a verdade. Eu encontrei a verdade. A verdade está aqui. Se converteu, se preparou, foi batizada e decidiu ser carmelita, carmelita descalça, decidiu ser monja. Imagina que espanto para o mundo. Uma mulher professora da sociedade, escritora, filósofa reconhecida, de repente se torna uma monja de clausura, uma pessoa que de repente ela desaparece do mundo para ser vista apenas por Deus. E o que mais chama a minha atenção, nós vamos ver isso na página 143, quando falarmos do martírio, poderíamos até pensar assim: foi um fervor momentâneo? Foi ali uma exaltação temporária? Não. A conversão dela, que aconteceu em 1922, foi levada com fidelidade até o fim da sua vida em 1942, onde ela foi queimada, onde ela foi destruída, onde ela foi morta em uma câmara de gás pelo regime nazista. 20 anos. Aqui não foi, nós costumamos dizer assim no Brasil, aqui não foi um fogo de palha, aqui não foi uma emoção passageira, não, foi algo que ela pagou com a própria vida. Então Edith Stein, ela vinha, podemos chamar assim, de uma base, ela vinha de uma compreensão de ser humano muito baseada em Edmund Husserl, que é a fenomenologia, que nós vamos ver daqui a pouco. E aí, quando ela se converte, ela começa a estudar, aprofundar Santo Tomás de Aquino, e ela faz uma junção daquilo que era a filosofia de Edmund Husserl e também aquilo que era São Tomás de Aquino. E aí surge aqui uma grande filósofa, uma grande pensadora, que nós temos. É interessantíssimo isso aqui. Nós temos uma filósofa dentro de uma cela do Carmelo. Aqui nós temos uma filósofa dentro de um convento de clausura. Algo inacreditável, algo encantador. Então nós vamos vendo, e aqui as mulheres que estão nos acompanhando, vocês vão ver como que ela falou bem das mulheres, como que ela falou bonito das mulheres. Tem um livro dela sobre as mulheres, daqui a pouco o padre vai citar o livro. Nós podemos ver ali a referência completa na nota de número 332, uma referência, um livro super indicado para as mulheres. A mulher, sua missão segundo a natureza e a graça. A natureza, a parte biológica, a graça, a ação de Deus. Então aqui nós temos uma tradução, que foi um livro que foi publicado pela editora Paulus no ano de 2017. Então toma nota, faz ali um círculo na nota 332. Aqueles que conseguirem, vale muito a pena ver essa nota. Vale muito a pena comprar e ler esse livro. Se tiverem oportunidade, fica aqui uma grande sugestão. Sua obra, de Edith Stein, não é meramente especulativa e abstrata. Não é apenas conceitos abstratos, mas enraizada numa experiência existencial que busca pela verdade e santidade.
tornando-a particularmente relevante para o leitor contemporâneo que procura compreender o ser humano em sua integralidade. Muitas pessoas, quando vão estudar filosofia, dizem assim, é muito abstrato, é muito pesado. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, com meu pai, estava conversando com os meus pais, e minha mãe falou assim, essa parte da antropologia é boa, essa parte eu estou gostando, essa daí eu consigo entender, essa daqui é mais próxima, a parte de vocação eu gostei. Quando fica ali com aqueles antigos ali, eu não estava gostando muito. Eu falei, mãe, quem que é os antigos? Ah, é Sócrates, Aristóteles, esses antigos aí eu não gostei muito não. Então, já passou a parte ali dos antigos, agora nós vamos chegar nos novos, nos mais próximos, aqui muito mais do que conceitos, que são muito importantes. Os conceitos nos ajudam a termos uma compreensão mais exata, uma compreensão mais sólida da verdade. Mas quando nós entramos em assuntos práticos, é muito melhor, é muito mais prático. Nós sentimos muito mais segurança. Parece que aquilo que nós estamos estudando fala diretamente à nossa vida. Então, em Edith Stein, nós vamos ver isso. Alguém que tem uma filosofia, um pensamento que não está tratando apenas de conceitos abstratos, porém, alguém que está preocupada com a vida, com o existencial humano, chamado, convidado a descobrir a verdade e procurar a santidade. Então aqui nós temos um pouco de Edith Stein, alguém que nasceu ali muito próximo da Alemanha, em um país que naquela época era como se fosse parte do Império Germânico, a Morávia. Então era praticamente o território alemão, e aí de repente, quando ela tinha cerca de 30 anos, ela se converte, se torna uma monja carmelita. Mesmo assim, mesmo no Carmelo, ela continuou sendo filósofa, escreveu grandes obras como monja, depois como católica. Para Santa Carmelita, a pessoa humana é um ser espiritual encarnado, cuja alma racional informa o corpo e o eleva, permitindo uma experiência do mundo que é simultaneamente sensível e inteligível, material e espiritual. Aqui vem a compreensão católica com toda a sua riqueza. O ser humano não é um ser apenas físico, de desejos carnais. O ser humano não é como se fosse um anjo que, de repente, a alma vem aqui na Terra e junto a um corpo. Não. O ser humano, ele tem essas duas realidades que são inseparáveis. O ser humano, ele é um ser espiritual, sem dúvida nenhuma, porque nós podemos transcender, pensar, nós podemos refletir, mas essa espiritualidade nossa, ela é encarnada. Nós temos uma espiritualidade encarnada. Nós temos uma alma racional, com conhecimento, vontade e liberdade. E essa alma racional, ela informa o corpo e o eleva. Essa alma, ela diz para o corpo, ela dialoga com o corpo e ela eleva o corpo, permitindo que o corpo e a alma façam a experiência do mundo, façam a experiência do tempo, façam a experiência, e aqui o texto diz, daquilo que é sensível, inteligente, material e espiritual. Graças a essa unidade da alma e do corpo, nós podemos, diferente das outras criações, Padre, diferente dos anjos, sim, os anjos não têm experiência sensível, não têm experiência de tocar. Só o ser humano. E aqui Edith Stein, ela diz de uma forma muito clara a estrutura da pessoa humana, na parte 1 do livro. No capítulo 2, ela diz, o ser humano ele faz 4 formas de experiência diferente, porque ele é um ser corpo, alma. Ele faz a experiência sensível, inteligível, que é inteligente, a experiência material, também a experiência espiritual. Essa compreensão integrada da pessoa rejeita tanto o dualismo, que separa o corpo e a alma, quanto o materialismo, que reduz a pessoa à mera matéria, oferecendo uma visão que honra tanto a dimensão corporal quanto a dimensão espiritual da existência humana. Então, aqui é algo bonito, aqui é algo católico, aqui é algo nobre. A visão católica, ela valoriza tanto a parte espiritual quanto a parte física. Ela diz que o ser humano ele tem 2 princípios, princípio material, princípio físico. E os dois, eles estão
relacionados, eles vivem de forma consubstancial, ou seja, de forma inseparável. E aqui nós vamos chegar na fenomenologia, e aí o padre vai dar a definição. A fenomenologia de Edith Stein, da filósofa ex-judia, que busca descrever a estrutura da experiência vivida, encontra em Santo Tomás uma base metafísica sólida que fundamenta e aprofunda a compreensão filosófica da pessoa. Aqui, acho que a minha mãe deve estar dizendo assim, já vai começar a voltar para os antigos, porque aqui já começou a ficar difícil de novo. Já está voltando para os antigos. Então, digo aí para minha mãe e para quem não conseguiu entender e perceber bem esse parágrafo, calma, não está voltando para os antigos. Nós estamos aqui em conteúdos concretos, em conteúdos claros, que com um pouquinho de explicação, um pouquinho de diálogo, nós vamos compreendê-lo. Então, essas 3 linhas, estamos na página 138, diz assim, que ela era uma ex-judia que tinha como pensamento, como filosofia, algo chamado fenomenologia. Então o padre vai dar uma explicação muito breve sobre a fenomenologia. A fenomenologia estuda a experiência vivida e também a experiência da consciência. Isso daqui é muito diferente, por exemplo, do método cartesiano de René Descartes. René Descartes diz assim, o ser humano, ele é inteligente, ele consegue compreender as coisas, logo ele existe. Então, aqui é como se todo mundo fosse igual. Aqui é como se todo mundo entendesse e percebesse todas as coisas de todas as formas. Ela diz assim, eu não quero estudar o objeto. Por exemplo, nós vamos estudar um crucifixo, nós vimos matéria, fórmula, acidente, nós vimos tudo isso em Aristóteles. Então ela diz assim, não, eu não quero estudar o que é este objeto, eu quero estudar a estrutura, olha que interessante, a estrutura que a minha inteligência, que a minha alma, como que a estrutura da minha alma experiencia essa realidade. Qual que é a experiência que a pessoa faz com esse objeto? Como que ela experiencia? E também, como que a consciência se relaciona com esse objeto? E aí nós vamos perceber que de pessoa para pessoa existe uma experiência diferente. E aí, daqui a pouco ela vai dizer, é o próximo parágrafo, se nós queremos ajudar alguém a fazer uma experiência profunda de algo, é preciso criar algo chamado empatia. Nós vamos ver aqui na sequência. Então, a fenomenologia procura não estudar o objeto, ela procura experienciar, compreender, estudar a forma que nós compreendemos o objeto. Qual que é a experiência que eu faço daquele objeto? Qual que é a consciência que eu me coloco diante daquele objeto? Como que eu o vejo? Como que cada um compreende diferente aquilo que está sendo estudado? Então o objetivo aqui não é estudar o ser humano, o objetivo aqui não é estudar o objeto que está sendo analisado, mas perceber, estudar, compreender a experiência que cada um faz de algo. Então a filosofia normalmente é assim, vamos estudar o mundo. O que é o mundo? Quando o mundo foi criado? E aí vai Tales de Mileto, o mundo foi criado da água. E aí depois nós temos Heráclito, o mundo foi criado do fogo, estamos estudando o mundo. E aí vai Aristóteles, não, nós precisamos estudar as causas, a causa material, vamos estudar a causa formal. Aí ela diz assim, nós não vamos estudar o objeto, que é o mundo ou o ser humano, nós não vamos estudar a origem, nem mesmo do homem e do mundo, nós vamos estudar como que o ser humano experiencia as coisas. Qual que é a estrutura que ele tem, como que é a sua consciência, como que é a sua experiência das coisas. Então, como que o ser humano ele se depara com um fenômeno? O que é o fenômeno? Aquilo que está diante dele. Então, como que o ser humano faz a experiência das coisas? Isso daqui depende muito da nossa emoção, depende muito da nossa cultura, depende muito daquilo que nós aprendemos. Então, cada um experimenta as coisas de uma forma diferente. Por quê? Porque nós temos culturas diferentes.
nós temos tendências diferentes, nós temos dons diferentes. Então a fenomenologia vai dizer isso. Como que o ser humano ele vê o objeto? Como que ele, e aí o termo não é objeto, é fenômeno. Como que ele vê o fenômeno? E aí ela dá um salto, ela não fica apenas no estudo do fenômeno, mas ela traz também alguns conceitos, ela traz alguns elementos da filosofia de Santo Tomás de Aquino. O padre dá essa explicação e aí conforme nós vamos avançando em Edith Stein, isso daqui tudo, o padre dá essas duas ferramentas. Nós temos aqui a fenomenologia, que é o estudo do fenômeno, como que a consciência, como que a nossa experiência vivencia o fenômeno. E nós temos também Santo Tomás. Daqui a pouco, quando nós formos ver alguns dados aqui claros da vida humana, nós vamos ver como que a teoria dela é aplicada, como que ela apresentou a sua filosofia. Então aqui nós temos alguém que era judia, que pertencia a uma escola filosófica chamada Fenomenologia. Depois da conversão, a conversão foi graças a Santa Teresa d'Ávila, se tornou carmelita, e aí depois ela fez uma junção de pensamento entre Edmund Husserl, Fenomenologia, e também o tomismo, e também Santo Tomás de Aquino. Então aqui nós temos alguns elementos essenciais que nós vamos puxando, vamos utilizando durante o nosso estudo de hoje. Novamente, conforme nós vamos estudando, as coisas vão ficando mais claras. Até aqui eu imagino que a aula foi um pouco mais teórica, agora ela vai ficando cada vez mais prática e mais interessante. Antropologia, de Edith Stein, enfatiza a importância da empatia e da intersubjetividade como dimensões fundamentais da existência humana. Olha que interessante, a fenomenologia, ela é muito... O Papa João Paulo II também estudou Edith Stein e a fenomenologia. Por quê? Porque nós não estudamos todas as coisas como se tudo fosse igual. Ah, vou estudar a madeira, então vamos ver o que é a madeira. Eu vou estudar o cosmos, vamos ver o que é o cosmos. Não, eu tenho que estudar primeiro, tenho que conhecer o sujeito que faz a experiência daquele objeto. Então ela diz que para nós fazermos filosofia, para nós estudarmos algo, ou nós nos relacionarmos com alguém, nós precisamos considerar, vamos começar pelo segundo ponto, a intersubjetividade, ou seja, as pessoas são diferentes. Elas têm tendências diferentes. E outro, a empatia. A empatia nós vamos ver no parágrafo de baixo, um dos mais bonitos do texto de hoje. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A empatia é a capacidade de sofrer, de pensar e de viver um pouco a realidade do outro. Então, para Edith Stein, nós vimos aqui vários filósofos ali no período nós vimos ali os antigos, tivemos vários filósofos e nesses filósofos nós vimos pensamentos diferentes. E aí, se alguém quiser ver um pouco mais sobre Edmund Husserl, a fenomenologia, vai lá na página 50 e vai principalmente na nota de rodapé. Lá na nota de rodapé é muito melhor explicado e aí nós podemos compreender um pouco mais esse pensamento dela. Então, ela diz que a filosofia, o estudo, precisa levar em consideração duas coisas. A capacidade de empatia é se colocar no lugar do objeto ou do outro, e também a intersubjetividade. As coisas não são um padrão, prontas, como se fossem produtos de uma fábrica, nem as pessoas. Diferentemente de uma filosofia que reduz o conhecimento ao sujeito isolado cada vez mais claro. Diferentemente de uma filosofia que reduz o conhecimento a um sujeito isolado, como faz o cartesianismo moderno, de René Descartes, ela reconhece que o ser humano se constitui em relação com o outro. Numa comunidade de pessoas que se entendem e se reconhecem mutuamente. Então, o que é Descartes? Descartes ele diz assim, o que é o homem? O que é Deus? O que é o mundo? Ele fala, não sei responder, mas eu sei uma coisa, eu estou pensando. Se eu penso, eu existo. Então, o que existe mais importante no ser humano é a razão. Por quê? Porque eu penso. Se eu penso, eu existo. Então, eu tenho razão. Então, ele diz assim, todas as pessoas têm razão. E aí ela vai dizer, é verdade, todo mundo tem razão. Todo mundo é capaz de estudar e analisar o objeto. Mas ela diz assim, isso daqui
é muito, olha o termo aqui, isso daqui é reduzir o conhecimento a um sujeito isolado. Você tem um sujeito, que é o ser humano, que estuda um objeto, ponto. Ela diz, a situação é mais complexa do que essa. O sujeito ele não é isolado, o sujeito é diferente. Nós temos que considerar, o sujeito é aquele que faz a experiência do objeto, o sujeito é o ser humano, porque um gatinho ele não vai fazer uma experiência de uma madeira, não vai refletir sobre uma madeira. Então ele diz assim, ela diz assim, nós não podemos fazer a experiência do sujeito isolado. O ser humano ele é um ser, e aqui é bonito, ele é um ser de relação com o outro, que vive em comunidades de pessoas que se entendem e se reconhecem mutuamente. Essa perspectiva relacional não nega a individualidade e a dignidade única de cada pessoa, mas a situa num contexto de comunhão, em que a alteridade, o reconhecimento do diferente, é reconhecido e respeitado. Veja, ela diz que todo mundo é singular, que nós precisamos ter empatia, que o ser humano é um ser de relação, as pessoas são diferentes. Porém, aí ela diz, nós temos individualidade, mas todo ser humano tem uma dignidade única, e aí, nisso, todos nós somos iguais. Em sua obra, O Problema da Empatia, e aqui algum dia se alguém for estudar Edith Stein, seguramente vai ter que estudar essa obra. Padre, então eu vou começar a ler todas as obras de Edith Stein. Aí não vai conseguir acompanhar o restante do curso, porque o curso ele é intenso. Então isso daqui, no final do curso, nós vamos fazer como se fosse um trabalho de conclusão do curso. Então você vai escolher aquilo que você mais gostou, aquilo que chamou mais atenção, e aí você vai aprofundar. Mas agora não é hora de pegar e começar a ler todas as obras sugeridas, não vai conseguir acompanhar a sequência. Então, em sua obra, O Problema da Empatia, Edith Stein desenvolve uma análise fenomenológica profunda sobre como conhecemos o outro e como nos relacionamos com a interioridade alheia. Muito bom. A empatia, para Edith Stein, e aqui é um dos parágrafos que eu estava dizendo que para mim é um dos mais bonitos, daqui a pouco vai começar a dizer sobre a mulher, o corpo, a alma, também vai ser muito interessante. Mas veja esse agora sobre a empatia. Um parágrafo que merece ser bem grifado. O padre vai ler com muita calma. A empatia, para Edith Stein, não é um mero sentimento psicológico ou uma projeção sentimental de nossas próprias emoções nos outros. Uma emoção, uma força de pensamento, não. O que é empatia? É uma forma genuína de conhecimento que nos permite acessar a interioridade do outro e reconhecer nele a mesma dignidade, a mesma capacidade de sofrer e de amar, a mesma vocação que reconhecemos em nós mesmos. O que é empatia? Empatia é a sua capacidade de reconhecer no outro a dignidade dele. Reconhecer que o outro tem dignidade. O que é empatia? É a capacidade de sofrer e de amar. O que é sofrer e amar? O que é compaixão? Compaixão vem de cum. O que é cum? Cum é junto, together. É sofrer junto, é ter a capacidade de sentir o sofrimento do outro. Então, para ela, empatia é a capacidade de reconhecer a dignidade do outro, a capacidade de sofrer e amar, e a capacidade de reconhecer no outro a mesma vocação que nós temos em nós mesmos, vocação de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a empatia é reconhecer o outro como nós reconhecemos a nós mesmos. Através da empatia, compreendemos que o outro não é um objeto que observamos de fora, mas uma pessoa cuja experiência é tão real e tão valiosa quanto a nossa. Esta expressão da pessoa como ser relacional oferece um antídoto. Veja, essa experiência da pessoa como um ser relacional, um ser de relação, oferece um remédio, um antídoto. Quando você é picado por uma cobra, você precisa de um antídoto. É um remédio que muitas vezes é do soro, do veneno da própria cobra. Então você precisa a compreensão da pessoa como ser relacional. Oferece um antídoto, um remédio.
profundo contra o individualismo moderno, que vê a pessoa como um átomo isolado, e contra o isolamento existencial que caracteriza a contemporaneidade. Por que é importante a empatia? Porque com a empatia você para de ver o outro apenas como uma coisa, apenas como um número, apenas como um átomo, um ser que está aqui no mundo. Não. A partir da empatia você começa a reconhecer o outro como aquilo que ele realmente é. O texto continua assim: quando reconhecemos verdadeiramente o outro através da empatia, empatia é sofrer junto. Empatia é a capacidade de sofrer junto, de amar junto, de reconhecer a dignidade dele. Quando nós reconhecemos verdadeiramente o outro através da empatia, quando abrimos nosso coração para compreender sua experiência, sua dor, sua alegria, estamos respondendo à vocação fundamental da pessoa humana, à comunhão. Segundo Edith Stein, o ser humano é um ser relacional, é um ser humano chamado a comunhão. E como que nós realizamos essa comunhão com o próximo? Através da empatia. Quanto mais nós temos empatia, mais nós vamos realizando a nossa vocação, o nosso chamado à comunhão. Belíssimo. A integração da fenomenologia à teologia tomista, ou com a teologia tomista, na antropologia de Edith Stein, oferece uma compreensão profunda da estrutura da pessoa humana, que honra tanto a experiência vivida quanto a verdade metafísica. Então, quando nós falamos da experiência vivida, nós estamos focando mais na fenomenologia. Quando nós estamos falando na verdade metafísica, coisas que são e não pode deixar de ser, nós estamos vendo aqui o pensamento de Santo Tomás. Então, ela vê o ser humano como um ser de experiência, mas o ser também que tem algumas verdades que são inquestionáveis, corpo e alma, os dois de forma inseparável. Aqui a antropologia tomista, o ser humano como um ser de relação. Aqui nós estamos diante da fenomenologia. Então ela une o ser humano como um ser de experiência vivida, também como um ser que tem verdades que fazem parte do seu ser. Enquanto a fenomenologia descreve como experienciamos o mundo, vivenciamos nosso corpo e nos relacionamos com o outro, a teologia tomista oferece uma base metafísica sólida, que fundamenta tais experiências numa compreensão da realidade que transcende a mera subjetividade. Então aqui nós vamos ter conceitos em Santo Tomás de Aquino que vai tirar essa ideia de eu decido o que é verdade, eu escolho aquilo que eu penso do ser humano. Não, nós temos coisas que são reais. O ser humano, ele tem diferentes maneiras de se expressar, mas todos nós somos um ser material, somos também um ser espiritual, e essas duas realidades elas são inseparáveis. Então isso daqui não é um pensamento, não é uma ideia, não é um sentimento pessoal de uma pessoa, mas é uma verdade natural que faz parte do ser humano. E aí essa parte, essa verdade metafísica, isso daqui é dado pela antropologia ou pela filosofia de Santo Tomás. Vamos um pouco adiante. A pessoa humana para Stein, Edith Stein, é uma unidade consubstancial de corpo e alma, na qual a alma racional é a forma do corpo, animando-a e elevando-a. Mas esta compreensão não é meramente abstrata, ela é vivida, experimentada na concretude, no dia a dia da existência. A relação de corpo e alma. Agora nós vamos ver, já tivemos aqui uma introdução, que os dois são inseparáveis. Nós vamos ver no próximo parágrafo como Edith Stein compreende a relação entre corpo e alma. Para Edith Stein, o corpo não é uma prisão da alma, mas o meio através do qual a alma se manifesta e age no mundo. Que coisa interessante, que bonito. O corpo, ele não é uma prisão. O corpo é a maneira, é o meio que a alma se manifesta e age no mundo. Quando eu digo assim, essa é uma pessoa caridosa. Como você pode dizer que é uma pessoa caridosa? Porque ela está pensando em caridade? Não, porque ela tem atos de caridade e esses atos de caridade eles acontecem através do corpo. Então o que é o corpo? O corpo é o meio
que a alma, ela se manifesta no mundo. O corpo é o meio que nós revelamos aquilo que nós temos no nosso coração e aquilo que nós somos. Então, o seu desejo, a sua identidade, aquilo que você é, os seus valores estão na sua alma e no seu coração. Mas eles são externalizados através do seu corpo. Então ela diz aqui com muita clareza, o corpo não é uma prisão. O corpo não é uma prisão. O corpo é um meio pelo qual a alma se manifesta e age no mundo. A corporeidade, o corpo é sagrado, porque é através do corpo, que bonito isso daqui, hein? Porque é através do corpo que amamos, que nos comunicamos, que participamos da criação. Igualmente, a alma não é uma substância separada que habita no corpo, como um motorista entra dentro de um carro, poderíamos dizer assim. Não, mas sim, a alma é o princípio vital que organiza e anima toda a existência corporal. Que nós já temos para ela o que é o corpo e o que é a alma. Os dois são inseparáveis, e aí nós vimos isso durante todo o nosso módulo, submódulo de antropologia. Por amor de Deus, não vai dizer assim, senão parece que você não fez o curso, não estudou. Ah, a alma é boa, o corpo é ruim. Ah, nós somos uma alma eterna que sempre existiu, que um dia caiu dentro do corpo, mas um dia ela se livra do corpo. Não é isso, o corpo é bom, a alma é boa, o ser humano é corpo e alma, os dois são valorosos. Por que que o corpo é valoroso? Porque é através do corpo que nós amamos, é através do corpo que nós nos relacionamos, nos comunicamos, que nós participamos da criação. Então, o curso, lá no final, nós vamos ter como se fosse uma provinha, um resumo, e aqui é o mais importante, aqui é um dos pontos mais importantes, é através do corpo. O corpo é bom, que o ser humano ele mostra os seus valores, ele mostra quem ele é, com o seu jeito de ser no mundo. Então, essas duas realidades, elas são inseparáveis. Essa síntese entre a fenomenologia e a teologia tomista permite ao seu pensamento oferecer uma resposta profunda aos grandes desafios da antropologia moderna, como compreender a pessoa humana em sua totalidade, honrando toda a dimensão material quanto a espiritual, tanto a experiência vivida quanto a verdade metafísica, quanto a individualidade, tanto a individualidade quanto a relação com o outro. Lindo, lindo, lindo. Corpo e alma, eles são inseparáveis e é somente através desses dois princípios que o ser humano ele vive de forma plena aqui na Terra. Se o ser humano fosse só corpo e só alma, ele não seria humano. Agora nós vamos para uma das partes mais importantes, é como se nós dividíssemos aqui nosso estudo, nossa aula de hoje em duas partes. Agora nós vamos falar um pouco, aqui é uma mulher, nós vamos estudar um pouco esses dias, se não me engano foi na aula 9, nós estudávamos sobre a sexualidade humana, e aqui nós vamos estudar um pouco sobre a mulher. Mulher muitas vezes que é desvalorizada, mulher que muitas vezes tem alguns pensamentos que ela deveria ter mais direitos. Então vamos ver uma mulher falando como que a mulher cristã, a mulher deve ser compreendida a partir de uma visão cristã. Tenho certeza, acredito muito que vocês vão concordar com ela e, se prestarem atenção, vão ser tocadas por esta parte do estudo. Então, presta atenção, vamos ver como Edith Stein, aqui alguém que foi convertido em 1922, como ela via a mulher. É belíssimo. A vocação da mulher constitui um tema central, particularmente relevante na antropologia de Edith Stein, na qual ela articula uma compreensão profundamente católica da feminilidade como expressão da dignidade pessoal e da capacidade de amar. Então, ela diz que a mulher é um ser feminino, e aqui nós vamos ver no ensinamento dela, a mulher, ela, através da sua feminilidade, através do seu ser feminino, expressa a sua dignidade, a sua capacidade de amar. A Santa Carmelita rejeita tanto o feminismo radical, que nega a diferença sexual, e a vocação específica da mulher. Então, o feminismo, não existe diferença sexual, a mulher não tem vocação nenhuma, como o pensamento dela nega, é contrário ao pensamento do patriarcalismo, que subordina a mulher ao homem e a reduz a um mero papel reprodutivo.
propondo, em seu lugar, uma visão, nós já vimos esse termo, e uma visão em que a complementariedade entre homem e mulher reflete a riqueza da criação divina. Então nós temos aqui essas duas tendências no mundo de hoje. A tendência do feminismo radical, querer fazer a mulher como homem, e a tendência do patriarcalismo, achar que o homem é maior do que a mulher como se fosse um objeto de serviço ou de prazer para ele. Não, os dois estão errados. A visão de Edith Stein, a visão católica, depois São João Paulo II falaria isso na Teologia do Corpo, a visão de Edith Stein, a visão católica, é uma visão de complementariedade. Complementariedade. Em sua obra, o padre citou agora há pouco, belíssima, em sua obra, A Mulher, Sua Missão segundo a Natureza e a Graça, a Santa Carmelita desenvolve uma reflexão profunda sobre a vocação feminina, que permanece extraordinariamente relevante para responder às ideologias contemporâneas que negam a realidade da diferença sexual. Então, uma obra que toda feminista deveria ler. E agora, eu grifei, são 4 linhas, veja que maravilha. A mulher, para ela, possui uma vocação específica, enraizada em sua natureza e em sua experiência vivida. A capacidade de gerar vida, de cuidar, de amar de forma integral, de criar comunhão, que não a tornam inferior ao homem, mas lhe conferem uma dignidade e uma responsabilidade próprias na construção de uma civilização do amor. A mulher e o homem, eles são iguais em dignidade, iguais em direitos fundamentais, mas eles são diferentes. A mulher, em sua vocação, a mulher tem uma vocação, um chamado específico. A quê? Um chamado específico a gerar vida, a cuidar, a amar de forma integral e a criar comunhão. E daqui a pouco nós vamos ver isso com mais detalhes. Para Edith Stein, a vocação da mulher não se reduz à maternidade biológica, embora a maternidade seja uma expressão importante dela. Então agora nós vamos ver como toda mulher é chamada maternidade. Padre, mas eu não sou mãe. Padre, eu já tenho 70 anos, não sou mãe. E agora nós vamos ver como que ela entende a maternidade. Maternidade não é só gerar um filho. Maternidade é a capacidade da mulher de amar. Maternidade é a capacidade da mulher de cuidar. Você pode chegar em uma casa, tem um homem e a mulher, chegou uma visita. Quem que vai preparar a mesa e vai cuidar, e vai organizar, e vai aconchegar, e vai colocar a visita no lugar? Não vai ser o homem, vai ser a mulher. Por quê? Porque ela está exercendo a sua vocação de maternidade. Maternidade não é só, é também, mas maternidade não é só gerar uma vida no ventre. Maternidade é cuidar. Maternidade é zelar. Ela diz aqui, maternidade é cuidar, é amar de forma integral. Maternidade para ela é gerar comunhão. O padre vai adiantando o que nós vamos ler agora. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. As feministas deveriam ler isso em vez de querer tirar o que as mulheres têm de mais bonito. O maior desserviço que existe à causa das mulheres ao feminismo. Por quê? Porque querem tirar a beleza da vocação específica da mulher. Direitos iguais, sem dúvida, mas não é tirando a singularidade da mulher que elas vão buscar, ou vocês, mulheres, vão buscar direitos iguais. Não, a mulher, ela precisa conhecer a sua vocação específica. Novamente, mas padre, tem tanta mulher sofrendo violência. Veja, aqui nós não vamos endeusar e demonizar homem ou mulher. Endeusa a mulher, demoniza o homem. Que isso? Tem muito homem que sofre na mão de mulher, tem muitos relacionamentos abusivos, onde as mulheres fazem os homens sofrer, é chantagem, é pessoas que são doentes emocionalmente. Então os dois lados têm problemas. Então vamos parar aqui com essa generalização, como se apenas um lado sofresse. A igreja, ela diz, isso daqui é belíssimo, em Edith Stein, a igreja, ela diz aqui, tem que ficar muito claro, aqui é uma das partes mais importantes de antropologia, homem e mulher são seres de dignidade igual, direitos fundamentais igual, mas com características, com jeito de agir diferente. Por quê? Porque a mulher, ela gera vida, ela cuida, ela ama de forma integral, ela cria comunhão. A vocação da mulher,
olha, não se reduz à maternidade biológica. A maternidade para ela é uma atitude, olha como que ela entende Edith Stein a maternidade. O que é maternidade? Você pergunta para uma feminista, ela vai falar que é gerar vida. O que é maternidade para Edith Stein? A maternidade é uma atitude fundamental da mulher, uma abertura para receber, cuidar e nutrir, que pode ser vivida de múltiplas formas. Através da maternidade biológica, do cuidado com os outros, não é só dos filhos não, hein? Do cuidado com os outros, da educação e do trabalho profissional realizado com dedicação e amor. Tudo que uma mulher faz com dedicação e amor, ela está realizando a sua maternidade, que é uma atitude fundamental da mulher, claro que também dos homens, mas especialmente da mulher. A mulher que escolhe a vida religiosa pode exercer a maternidade? Pode sim. A mulher que escolhe a vida religiosa vive sua vocação maternal de forma espiritual, gerando filhos para Deus através da oração e do sacrifício. Aqui tem algo belíssimo. Não só as religiosas, mas a mulher ela tem um potencial, uma facilidade de oração e de sacrifício muito maior do que o homem. O homem ele faz um sacrifício, 1, 2, 3 dias, depois ele abandona, ele larga. Não quer fazer mais. Mulher é capaz de sofrer 30 anos pelo filho. Um homem sofreu 1 mês por causa do filho, já manda embora de casa, já briga, já põe na parede, já dá um tapa e já arruma confusão. A mulher sofre 30, 40 anos pelo filho e não desiste. A mulher tem um poder de resiliência fantástico. Mulheres, não queiram ser igual aos homens, exceto em dignidade e direito. O resto, vocês são diferentes, são diferentes. O mundo sem a mulher, o mundo já estaria acabado, destruído. Olha aqui, a mulher ela tem uma capacidade enorme, como que aqui é a mulher religiosa, é a mulher que é consagrada, a mulher que é irmã, mas todo tipo de mulher também pode exercer isso, a irmã, como que ela vive a sua maternidade através da oração e do sacrifício. A mulher é um ser criado por Deus, humano, que tem uma capacidade de oração e sacrifício maior do que o homem. A mulher que trabalha como professora, médica ou assistente social vive sua vocação de cuidado e de amor através de sua profissão. A mulher que é mãe vive sua vocação de forma integral. Olha, a mãe, o valor de ser mãe. Senão parece que a mãe é só mais uma coisa. Não, a religiosa ela vive a sua maternidade de forma parcial. A professora, mulher, vive a sua vocação à maternidade de forma parcial. A mãe, só a mãe, vive a vocação, o único ser no mundo que vive a vocação à maternidade de forma integral, completa, é a mãe. Por quê? Porque ela participa da obra criadora de Deus e formando novas gerações para a verdade, a bondade e a beleza. A mãe é uma co-criadora. A mãe é um dedo onde Deus continua realizando o mundo no seu ventre, ou continua fazendo o mundo continuar no seu ventre. Então isso daqui é belíssimo. Esse parágrafo merece ser lido, meditado, rezado. A tendência é querer destruir aquilo que as mulheres têm de mais bonito. Veja, eu não estou dizendo que as mulheres não devem ter direito. Aqui leia o todo. Nós somos contra a visão patriarcal, patriarcado, como se o homem fosse melhor. Agora, nós vamos ver daqui a pouco na nota de rodapé 333, nós vamos ver no final da próxima página. Agora, não vai querer achar que todas as características da mulher são melhores que as dos homens. Os homens têm características que as mulheres também não têm. As mulheres têm características que os homens não têm. Ao contrário, não seria complementariedade. É complementariedade por quê? Porque existem características diferentes. Agora tem mulheres, aí o feminismo quer pegar como se as mulheres fossem 100% boas e os homens 100% ruins. Não é isso. Aqui existe uma vocação de complementariedade. A perspectiva de Edith Stein, padre coloca Stein muitas vezes para não ficar repetindo Edith Stein, Edith Stein, Edith Stein, às vezes entra a Santa Carmelita, às vezes entra a ex-judia. Então, nós mudamos um pouco para não ficar repetindo toda vez o nome completo. A perspectiva de Stein sobre a vocação da mulher oferece uma resposta profunda às questões contemporâneas sobre a igualdade de gênero e a diferença sexual. Ela não nega a dignidade fundamental
Ela não nega a igualdade fundamental em dignidade e direitos entre homens e mulheres. Ao contrário, fundamenta na compreensão de que ambos são criados à imagem de Deus e chamados à santidade. Mesma dignidade, hein? Contudo, a filósofa carmelita também reconhece que existem diferenças reais entre homens e mulheres. Diferenças biológicas, psicológicas, espirituais, que não devem ser negadas ou ignoradas, mas celebradas como expressão da riqueza da criação divina. Essas diferenças não justificam subordinação ou a discriminação. Então, para que tem a diferença, padre? Novamente, elas oferecem a oportunidade para uma complementariedade autêntica, na qual cada um constitui com seus dons particulares, cada um contribui com seus dons particulares para a construção de uma comunidade humana mais plena e mais amorosa. Não vou ficar repetindo belíssimo, belíssimo, porque é até um pleonasmo. Óbvio que é, óbvio, riquíssimo. A mulher não precisa imitar o homem ou negar sua feminilidade para ser igual em dignidade. Pelo contrário, é preciso, através da vivência autêntica e da sua feminilidade e da expressão de seus dons particulares, que a mulher realiza plenamente a vocação, sua vocação e contribui de forma única para a transformação do mundo. Esta visão da carmelita ex-judia permanece profundamente relevante para responder às ideologias contemporâneas que negam a realidade da diferença sexual, que reduzem a pessoa a uma construção social arbitrária e rejeitam a vocação específica da mulher. Edith Stein oferece uma alternativa que honra tanto a dignidade fundamental quanto a diferença real, que reconhece a dignidade da mulher não apenas de sua feminilidade, mas também através dela. Essa parte aqui para mim é muito importante. Pelo contrário, é precisamente através da vivência autêntica de sua feminilidade e da expressão de seus dons particulares que a mulher realiza plenamente sua vocação e contribui de forma única para a transformação do mundo. Mulher quer transformar o mundo, quer contribuir para a transformação do mundo, viva plenamente sua vocação, viva plenamente de forma autêntica aquilo que é específico das mulheres. Eu colocaria, na página anterior tem uma nota de 333. A nota 333 está bem no comecinho ali da página 141. Eu colocaria, sempre quando eu vou lendo, relendo, sempre tem coisa para mudar, paciência. Eu colocaria essa nota 333 aqui embaixo. Então agora eu faço questão, com tranquilidade, de ler essa nota 333. É uma explicação que o padre vai fazer, um breve aprofundamento numa nota de rodapé, para mostrar aqui essa diferença entre o homem e a mulher. E aqui vai falar também um pouco as características do homem. Senão alguém diria assim, padre, mas tá bom, as mulheres é ser relacional, ser de cuidado, mas e os homens, o que eles têm? Então nessa nota de rodapé 333, nós vamos ver de forma um pouco mais aprofundada essa diferença. Eu sei que às vezes parece dar até um pouco de preguiça de ler nota de rodapé, mas ela sempre é uma forma de aprofundamento. Então nós voltamos à página 141, nota 333. De forma mais detalhada, para Edith Stein, a diferença entre o homem e a mulher não é uma hierarquia ou subordinação, mas uma complementariedade profunda, enraizada na natureza e no desígnio de Deus. Por que é diferente o homem e a mulher? Porque é um desígnio divino. Porque está enraizado na natureza. O corpo da mulher e o corpo do homem são diferentes. Ela, Edith Stein, argumenta que homem e mulher possuem características, sensibilidades e capacidades distintas que refletem diferentes formas de estar no mundo e de relacionar-se com a realidade. A mulher, segundo seu pensamento, possui uma inclinação natural para o cuidado, a intuição,
a relação pessoal e a integração holística com o todo da realidade, vendo as pessoas e situações em sua totalidade e complementariedade. Aqui vocês mulheres precisam gravar, olha como que vocês são, segundo Edith Stein, aqui segundo a igreja. A mulher ela tem algumas características muito próprias. Quais são essas características? A característica, uma inclinação para o cuidado, a intuição, o sexto sentido. A mãe já olha para o filho, o que você aprontou? Nada, conheço você pela cara, conheço você pelos olhos. Então, a mulher ela tem essa intuição, essa capacidade de cuidado, capacidade de relação pessoal e a integração, a capacidade de integrar, de ver toda a realidade, vendo pessoas e situações em totalidade e complexidade. Ela tem uma capacidade particular de empatia, de compreender as necessidades emocionais e espirituais do outro e de criar ambientes de acolhimento e comunhão. A mulher é naturalmente orientada para a vida relacional, para o diálogo autêntico e para a construção de vínculos profundos baseados na confiança e no amor. Existem casos de homens que tiraram o órgão genital masculino e colocou o órgão genital feminino. Trans. Não vai ter essas características da mulher. Existem mulheres que se tornaram homem, vai continuar tendo essas características da mulher. Então você pode trocar até um órgão genital, pode trocar até um teu nome, pode até processar o padre ou o Frei Gilson, pode fazer o que quiser, mas homem é aquilo que a natureza concede a ele quando ele é gestado. Mulher é aquilo que a natureza concede àquela que é gestada. Por quê? Porque existem características, existem sensibilidades que são profundamente enraizadas na natureza e fazem parte do DNA, porque são também um desígnio de Deus. E se alguém não gosta, vai ter que brigar com a Bíblia, vai ter que processar a Bíblia, os autores sagrados, porque a Sagrada Escritura diz isso. Então, olha a beleza da mulher, Para não correr um risco, que os homens vão parar de acompanhar o vídeo, vão dizer assim, normalmente é só a mulher que vai na igreja, a minha mulher já acha que é melhor. Uma vez um homem disse assim, eu já disse esse exemplo outras vezes, ele diz assim, o homem é a cabeça da casa, a mulher, tá bom, o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Uma vez um homem disse assim, aqui na minha casa eu já sei como que as coisas funcionam, cada um tem a sua função, um manda e o outro obedece, não tem briga. Então, para os homens não ficarem revoltados, vamos ver algumas características dos homens. E todas essas notas são textos que nós devemos voltar a estudar novamente. Isso daqui é a doutrina da igreja. Padre, eu quero estudar teologia. A gente está estudando. Então, sem perceber, nós vamos sendo formados da maneira católica. Senão a gente vai ser formado com cabeça de novela, com cabeça de conversa na rua. Para que é um curso desse? Um curso desse é para a nossa cabeça, o nosso coração ser formado de forma católica. Isso daqui é uma reestruturação da nossa forma de ver o homem, a mulher e o ser humano. Então um curso desse é muito importante, Muitas vezes é um fazer-se de novo, é um nascer de novo. Por quê? Porque essa é a compreensão verdadeira do que é o homem e a mulher. Vamos ver um pouco o homem. Enquanto isso, o homem tende mais à objetividade, análise racional, a ação no mundo exterior e a resolução de problemas através da lógica e da estratégia. Ele possui uma inclinação para a liderança, a proteção e a construção de estruturas que ordenem a sociedade. Esse é o homem. Novamente a mulher. Para Edith Stein, ela enfatiza que a mulher é chamada a ser mãe, não apenas biologicamente, mas espiritualmente, a nutrir a vida em todas as suas formas, a cultivar relacionamentos autênticos e a trazer sua sensibilidade única para todas as esferas da vida, incluindo a profissional e a intelectual. A maternidade espiritual da mulher significa que ela é chamada a gerar, proteger e desenvolver a vida. Por isso que não cabe o aborto.
seja através da procriação, da educação, do trabalho pastoral ou de qualquer vocação que escolha. A mulher, ela é chamada, o corpo dela, a alma, o ser feminino é chamado a gerar, proteger e desenvolver a vida, tanto pela procriação, educação, trabalho pastoral ou em qualquer outro trabalho ou vocação que a mulher escolha. Até na vida religiosa, qualquer vocação. Para Edith Stein, reconhecer e valorizar essas diferenças naturais entre homem e mulher é essencial para que o homem e mulher possam viver sua vocação plenamente e contribuir de forma única para a construção de uma sociedade mais humana e cristã, onde há, palavra-chave, hein? Palavra de ouro, onde há complementariedade entre os sexos seja celebrada como um dom divino e não negada ou ignorada. Belíssimo, belíssimo. Voltamos ali para a página 142, caminhamos para o finalzinho aí da nossa aula. A antropologia de Edith Stein culmina numa visão mística da pessoa humana como chamada à união com Deus através da santidade e da transformação pela graça divina. O ser humano é chamado à transformação, o ser humano é chamado à santidade, o ser humano é chamado à união com Deus. Para ela, a realização plena do ser humano não consiste na autossuficiência ou na autonomia absoluta, como afirma o humanismo moderno, mas na entrega total a Deus e na colaboração com sua graça. Que coisa linda! Qual que é a realização plena do ser humano? Ter muito dinheiro? Ser famoso? Ter muitos filhos? Fazer muita obra de caridade? Qual que é a realização plena do ser humano? É a entrega total a Deus e colaborar com a sua graça, colaborar com a graça de Deus. Quanto mais nós nos entregamos a Deus, segundo Edith Stein, mais nós nos realizamos. Quanto mais nós colaboramos com a ação de graça, a ação da graça divina na nossa vida, mais nós nos realizamos e mais felizes nós somos. A felicidade está na entrega a Deus. A pessoa humana, aqui outro termo bonito, hein? Que termo belo. A pessoa humana é um ser a caminho. A pessoa humana é um ser em caminho, um peregrino, cuja existência adquire sentido e plenitude quando orientada para o transcendente e quando abre seu coração à ação transformadora do Espírito Santo. Lindo. O ser humano é um ser a caminho. É um peregrino, cuja existência adquire sentido e plenitude quando orientada para o transcendente e quando abre seu coração à ação transformadora do Espírito Santo. Lindo, lindo. Eu grifei de amarelo. Essa visão integra a razão filosófica, que é a parte do relacional, e a experiência mística, demonstrando que a verdadeira sabedoria, olha, a verdadeira sabedoria, hein, consiste em reconhecer os limites. A verdadeira sabedoria consiste em reconhecer os limites da razão humana, em abraçar a revelação divina como cumprimento e elevação do conhecimento racional. Ela era uma filósofa e ela disse assim: a sabedoria humana é reconhecer o limite da razão. A sabedoria humana é abraçar a revelação divina que se dá na Escritura, na tradição da Igreja. A sabedoria humana é reconhecer o limite da razão humana e abraçar a revelação divina como cumprimento e elevação do conhecimento racional. Então o conhecimento racional ele tem um limite. Ele não chega. É um copo que está quase cheio, mais da metade, mas não está completo. O que vai completar esse copo? Que é a racionalidade, a razão humana. O que vai completar esse copo é, e ela diz aqui de forma muito clara, é a revelação divina. A revelação divina é aquilo que Deus revelou a cada um de nós. A Santa Carmelita não vê contradição entre fé e razão. Não vê contradição entre fé e razão, entre filosofia e teologia e entre a experiência humana e o mistério divino. Ao contrário, ela vê a fé como cumprimento da razão, a teologia como aprofundamento da fé, o mistério divino como a resposta às perguntas mais profundas do coração humano. Gostaria
se fosse fazer uma prova individual com cada um, eu perguntaria o que é a fé para Santa Benedita Teresa da Cruz. O que é a fé para Edith Stein? A fé é o cumprimento da razão. E para ela, o que é a teologia? Teologia é o aprofundamento da filosofia. Veja, a razão ela é importante, mas a fé aprofunda a razão. A filosofia é importante, mas a teologia aprofunda a filosofia. O que é o mistério divino? O mistério divino é a resposta às perguntas mais profundas do ser humano. Tem algumas perguntas que nós vamos encontrar resposta só no mistério divino. Sua conversão ao catolicismo não foi uma rejeição da filosofia, mas uma abertura de que a verdade mais profunda, a resposta mais satisfatória às perguntas fundamentais da existência encontram-se na revelação divina e na pessoa de Cristo. Por isso, a vida contemplativa que Edith Stein escolheu ao entrar no Carmelo não é uma fuga do mundo, mas uma entrega total a Deus, que oferece uma contribuição profunda para a transformação do mundo através da oração e do sacrifício. Para ela, contemplação e ação não são opostas, mas complementares. Contemplação alimenta a ação e a ação é a expressão da contemplação. Merece ser meditado com mais calma. Nós vamos fazer isso depois individualmente. Vamos um pouco adiante. A vida e a obra de Edith Stein, culminadas no martírio em Auschwitz em 1942, testemunham a profundidade dessa antropologia. Padre, por que a morte dela testemunha a profundidade do pensamento dela? Porque vê na pessoa humana um ser capaz de sacrifício supremo por amor à verdade e à justiça. Ela ensinou com livros, mas o ensinamento dela foi selado dando a vida num campo de concentração. Ela não precisava morrer, podia se esconder no convento, mas ela disse: os meus irmãos de sangue, ela veio de uma família judaica, estão morrendo. Eu quero também ir com eles. Nobre. Deu a vida como os irmãos de sangue dela. Ela tinha sangue judeu, era de família judaica. Se tornou católica e chegou no céu como uma santa católica, mas ela tinha uma herança judaica. Eu gostaria que os protestantes respeitassem os católicos do mesmo jeito que os católicos respeitam os judeus. Os protestantes, em geral, é uma raiva, é um ódio, é uma mágoa, é uma birra contra o catolicismo. Não sejam assim com os irmãos mais velhos. Não seja assim com a igreja fundada por Cristo. Os filhos de Lutero têm uma raiva da igreja católica, não sei porquê. Nós respeitamos os judeus, somos diferentes, temos erros, não concordamos com tudo, mas a gente respeita. Ela foi e deu a vida em uma câmara de gás com os seus familiares. E aí ela provou com a vida dela, que a filosofia mostra que a pessoa humana é capaz de sacrifício supremo. Por prazer, não. O ser humano é capaz de sacrifício supremo só por amor à verdade e amor à justiça. Uma pessoa que ama a verdade e a justiça, a forma de provar esse amor é através do sacrifício supremo. E ela fez isso. A monja carmelita não apenas teorizou sobre a dignidade da pessoa humana, mas também vivenciou pessoalmente as consequências da negação desta dignidade. Como mulher, como intelectual, como judia convertida ao catolicismo, Edith Stein viveu uma tensão entre diferentes identidades e tradições. Sua conversão ao cristianismo não foi uma rejeição de sua identidade judaica, mas sim uma compreensão de que Jesus Cristo era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Nós vamos ver isso no submódulo sobre história das religiões. Quando os nazistas chegaram ao poder, ela experimentou pessoalmente a negação radical da dignidade humana, a redução da pessoa a uma categoria biológica a ser eliminada. Sua resposta não foi desespero ou ódio, mas uma oferta de seu sofrimento e de sua morte como sacrifício pela salvação do mundo.
como Nossa Senhora vendo Cristo sendo morto. Ela ofereceu o seu sacrifício pela salvação do mundo. Ela escreve em sua obra Ciência da Cruz. E aqui é um texto que se alguém quiser ler, também é um livro belíssimo de Edith Stein. Ela escreve: eu já sabia que a cruz é o destino da igreja. E agora compreendo que sou uma pequena parte dessa cruz. Lindo. Eu já sabia que a cruz é o destino da igreja. Como me perseguiram, vão perseguir vocês. Eu já sabia que a cruz é o destino da igreja. E agora eu faço parte, mesmo de uma forma, e agora eu compreendo que sou uma pequena parte dessa cruz. Como que é lindo ser católico? Como que é lindo ser católico? Edith Stein deveria ser mais conhecida. E, se Deus quiser, vamos fazer em breve uma novena Edith Stein. Fantástica. Seu martírio em Auschwitz não foi uma derrota da antropologia que ela defendia, mas sim uma confirmação suprema. Stein morreu testemunhando que a pessoa humana possui uma dignidade que transcende qualquer tentativa de negá-la ou de destruí-la. Uma dignidade que encontra seu fundamento em Deus e que não pode ser tirada por nenhuma força terrena. Sua vida e morte oferecem um testemunho poderoso de que a verdadeira humanidade consiste não na busca de poder ou de segurança material, mas na entrega total a Deus e no amor sacrificial pelos outros. A verdadeira humanidade não significa insegurança material, não significa em poder. O Papa Bento XVI dizia: o ser humano não nasceu para o conforto, ele nasceu para a verdade. E ela disse: a verdadeira humanidade não está no poder, na segurança material, mas na entrega total a Deus e no amor sacrificial pelos outros. A canonização da irmã Teresa Benedita da Cruz pelo Papa São João Paulo II em 1998 reconheceu oficialmente a santidade de sua vida e a relevância de sua mensagem para a Igreja contemporânea. Ela é proclamada padroeira da Europa, uma figura que representa a possibilidade de reconciliação entre diferentes tradições e culturas. A capacidade de amar, mesmo diante do ódio e da dignidade inviolável da pessoa humana, que nenhuma ideologia pode negar ou destruir. Irmão e irmã, esta é Edith Stein, uma das santas mais importantes de toda a história da Igreja. Se vocês tiverem um papel e uma caneta, não quero que nós dispersemos daquilo que nós estudamos. De vez em quando tem pessoas que colocam comentários que são pedidos, e muitos deles nós conseguimos ajudar e até realizar. Então teve alguém que colocou esses dias: padre, quando que nós vamos começar a estudar o Catecismo da Igreja Católica? Então nós estamos terminando hoje antropologia, nós vamos ter o resumo na próxima aula, que é um pouco mais breve, mas nós estamos terminando. Tem um material complementar de Edith Stein, se vocês quiserem ler um material complementar, mas eu sugiro que ninguém termine o estudo de antropologia depois da próxima aula. Nós vamos ter aqui de uma semana, 10 dias de descanso. Para quê? Para ser preparado conteúdo do próximo submódulo, que é de História das Religiões. E aí, nesse tempo, vocês vão poder ler. Então, o padre vai dar aqui a cada um de nós 4 sugestões de leitura. As 3 primeiras do Catecismo. Então, papel e caneta na mão, sugestão de leitura. Primeiro, Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 355 a 384. E aí vocês podem colocar entre parênteses: a criação do ser humano à imagem e semelhança de Deus. Então nós vamos estudar o que significa dizer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós já vimos, foi uma das aulas mais bonitas. Imago Dei, imagem significa um dom, semelhança uma tarefa. Então vamos lá no Catecismo, de 355 a 384. Uma segunda sugestão também no Catecismo da Igreja Católica está ali nos parágrafos de 1700 a 1876. 1700 a 1876. Dignidade, liberdade, consciência, virtude e pecado. Então, algumas temáticas que nós estudamos aqui, nós vamos ver com mais calma
na nossa leitura do catecismo. Então, uma leitura muito fácil, muito agradável. Penso que é fácil, agradável, cada um pode fazer individualmente. Então, o catecismo de 1700 a 1876. Dignidade, liberdade, consciência, virtudes e o pecado. E aí, por fim, a última parte do catecismo que eu sugiro, os parágrafos 2558 a 2565. O ser humano é capaz de Deus. O ser humano é capaz de Deus. Capax Dei. C-A-P-A-X. Capax Dei. D-E-I. A capacidade humana, a oração e a relação com Deus. Então aqui nós vamos, durante o nosso curso, em diferentes momentos, estudar o catecismo todo. E aí, por fim, a quarta e última sugestão é um livro todo, um documento todo do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. Eu tenho aqui o meu catecismo, então Gaudium et Spes, super sugerido, eu peço que aqueles que puderem, que leiam este documento da igreja, extremamente sugerido. Nós temos o primeiro documento, que é Dei Verbo, que é sobre a igreja, e aí depois o segundo já é a Gaudium et Spes. Então, um documento relativamente longo, mas vai falar sobre o ser humano e como que é o ser humano católico no mundo. Então, nós temos aqui algumas sugestões de leitura. Continue acompanhando, coloque ali no comentário como que está sendo a sua experiência. Muito obrigado por estudar, por rezar, por meditar conosco. E, se Deus quiser, na próxima aula nós concluímos então o nosso estudo de antropologia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante e até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.